aí. Souza, ontem também o São Paulo foi muito bom em relação aos dois Pedros, porque é difícil uma equipe ter dois Pedros e errar. Errou um e o outro, o Rafael pegou. Diga-se de passagem, né, para todo mundo que tá ligado aí, não sei se vocês viram, o presidente falou de mim ontem. Desculpa aí. E vamos só deixar bem claro aí para aqueles que são bolsonaristas, aqueles que são petistas, aqueles que são do centro, da direita. Eu quero que vocês vão tudo pro escambau, irmão. Porque a política, para mim, é aquela que é a política que faz as pessoas comerem, ter educação, ter escola, ter saúde. Então, como o presidente Lula falou de mim ontem, eu vou responder pro corintiano Lula, né? E que eu gosto dele. Aqueles que não gostam, tá tudo certo, irmão. Aqueles que gostam do Bolsonaro, aqueles que gostam do Michel Temer, aquele que gosta do Barack Obama, do Trump. Vocês que sabem aí, que vocês escolhem quem você quer. A política minha, sabe qual é a política minha? É trabalhar todo dia. É pagar os meus impostos, dar condição para os meus filhos, ser uma boa pessoa, ajudar quem precisa, ser altruísta, coisa que vocês não sabem nem o que é. Não é verdade? Então, como o presidente falou para mim, ô Neto, que baderna é essa lá no Corinthians? É verdade, presidente. É uma baderna. É presidente que deu impeachment. Não é verdade? É cara que tomou as coisas de mão grande. É estádio que o cara não pagou 706 milhões e que a maioria das pessoas fala que o senhor deu. Mas o senhor não deu o estádio, e como é que a torcida, aqueles que não são corintianos, e aí da lado político fala assim, ó, quem deu estádio foi o Lula, quem deu estádio foi o não sei o quê. Mas se deu, por que o Corinthians tem que pagar 706 milhões? E pagar também os juros que paga a cada 3 meses 85 milhões? Que porra é essa? Não é verdade? Então, para você, presidente, que é corintiano, eu vou dizer uma coisa, sabe por que tá essa baderna? Porque os caras não pagam imposto, certo? Porque os caras enganaram o torcedor corintiano. Porque os caras estão com 300, 400, 500 mil ações trabalhistas. O cara usa cartão corporativo para comprar Tadala. O cara não tem nem... O cara é frouxo ainda. O cara tinha que ter uma aula com o Veloso, né, Veloso? Eu sabia que... decimal eu não sofro. Decimal entendeu? Não sofro. Aí, sabe o que os caras fazem, presidente? Pro senhor corintiano, presidente Lula. Eu sei que sabe o que os caras fazem lá no Corinthians? Os caras pegam, usa 32 mil reais no muquifo, certo? Que não é hortifruti. Que não é supermercado. E que não é supermercado. Sabe o que as pessoas fazem lá, presidente? Os caras vão, arrecadam o dinheiro e não pagam imposto. Não é verdade? Sabe o que o último presidente fez? Deu impeachment nele. Sabe o que o último do último fez? Vendeu todos os jogadores da base, antes do Augusto assumir, que é o Duílio, vendeu todo mundo. Lembra que você falou ontem? Vendeu, deixou. Vendeu todo mundo. Aí o Augusto entrou, contratou 22, presidente. Mais uma para o senhor que o senhor não deve saber. Sabe o que acontece com nós, Corinthians, presidente? Aí os caras contrataram o Ramiro, de graça do Grêmio. Sabe quanto que o Corinthians teve que pagar agora? 42 milhões. Sabe quanto que o Corinthians, presidente, ele ganha no ano? 1 bilhão e 100. Ele gasta 560 milhões no ano. Sobra 400. Ninguém sabe onde está o dinheiro. Ninguém viu. Aí todos os presidentes que passaram nos últimos 20 anos, presidente, sabe o que eles fizeram? Eles trucidaram o nosso time. Eles quase trucidaram uma instituição, que é o Corinthians, presidente. E eu fiquei muito feliz do senhor ter dado entrevista ontem para a Band News, né? E que repercutiu para o mundo todo. E como o senhor falou de mim em 5 minutos, eu vou falar uns 20 do senhor, porque o senhor é o presidente, certo? Podia fazer um programa, Podia fazer um programa e vamos lá entrevistar o senhor. Não, o programa de governo, Meu Estádio, Minha Vida. Lá do Corinthians? Exatamente isso. Diferentemente do Palmeiras, que tem um estádio, depois de 30 anos, não sei quantos anos já se passaram, e que daqui a pouco o estádio, 11 anos, daqui 19 anos, o estádio é do Palmeiras. Muito louco ou não?
Olha só o que foi feito no Palmeiras e o que foi feito no Corinthians. Sabe o que acontece também, presidente? Os caras lá, sabe o que eles fazem? Essas últimas administrações, renovação e transparência, e por isso que o senhor está certo, presidente, que está uma baderna lá. Sabe o que eles fizeram? É uma coisa impressionante o que eles fizeram. Eles deram o estacionamento do estádio nos últimos 10 anos para uma empresa e que não é do Corinthians. Sabe o que eles fizeram com os camarotes, presidente? Eles pegaram o camarote e terceirizaram o camarote. Sabe o que aconteceu outro dia aí? 8 mil ingressos, não sabia para quem que é que dava. Cara, não tem como sobreviver um clube como esse. E como o senhor disse, presidente, de uma maneira inteligente, olha que torcida que tem o Corinthians, que não vai o jogador quando perde, que não briga igual a torcida do Palmeiras brigou no último jogo, que nós estávamos pela Amazon Prime, isso. O Rafa fazendo. Os caras dando soco entre eles. E isso que o Palmeiras ganhou em 5 anos 10 títulos, com o Abel Ferreira que está sendo trucidado. Sabe o que o Andrés fez, presidente? Pô, ele contratou Osmar Loss, contratou Lázaro. Pô, ele contratou os caras, tudo amigo dele. Pô, os caras pegaram o cartão corporativo e eles comeram McDonald's pra cacete. 11 milhões de multa pro Mano. Aí, presidente, sabe o que eles fizeram nessa baderna aí pra falar pro senhor? E pro senhor saber mesmo, hein? O senhor que assiste o programa aí, nossa, aí eu, Veloso, o Borietes e o Souza aqui, e ele mandou um abraço pra vocês também, é o seguinte, sabe o que eles fazem, por exemplo? Eles vão no McDonald's, eles compram com cartão corporativo H-Ster, Tadala, eles gastaram 6 mil reais no Muquif, que é um restaurante que não existe. Mas o que eles têm que acontecer com gente assim? Cadeia! Cadeia! Não é verdade? Aí um clube como o nosso, que leva 40 mil pessoas em qualquer jogo, 2, 3 milhões de renda. Vocês viram a renda que deu com o Osmar Stabile? Só por causa da facial? Aumentou 800 mil reais a venda. Ah, mas é pouco, né? Para um time quebrado igual o meu, é pouco. Mas bota 800 mil se fizer todos os jogos. 4 jogos no mês. 3.200. 3.200 no ano? No ano? Por isso que essa baderna é uma baderna sem fim. 38 milhões. Entendeu? Então, é isso que acontece com o nosso time, diga-se de passagem. Tá respondido pro senhor, presidente, essa baderna? E isso para não falar... Calma, Cascão. E isso, ele que espera, o Decino espera lá, tá tudo bem. Calma que vai entrar aí, tá tudo certo. Sabe o que acontece com o Corinthians? Um time que contrata o Jusilei, essa é a pior de todas para mim. Isso deveria ter impeachment, cadeia. Do Jusilei, que ninguém fala, só nós falamos aqui. O Jusilei, presidente, Lula, sabe o que aconteceu com o Jusilei? Ele era do Irati. 50% do Irati, e você que é do Paraná, sabe bem disso, do Jota Malucelli. Sérgio Malucelli. Do Sérgio Jota? Jotinha. O Sérgio era do Irati e o Jota Malucelli era o time que estava jogando o Jusilei. Olha que baderna, presidente. Tava no Paraná Clube. Olha que baderna pro senhor saber. 50% era do Corinthians e 50% do Jota Malucelli. O Corinthians vendeu o Jusilei e não repassou os 50% pro Jota Malucelli de direito. Sabe o que eles fizeram? Pegaram 100% do dinheiro e gastaram. Sabe qual foi a multa do Corinthians depois de 10 anos? 33 milhões de reais. E conta aquela que o cara foi contratado para jogar no Sub-23 com 28 anos. E outra para o senhor, presidente. Só para o senhor saber. O Léo Príncipe, que não tem nada de príncipe, e lateral direito, ele veio para fazer teste. Quando ele fez o teste, o cara falou, não precisa fazer teste aqui não. Quantos anos você quer de contrato? Ele ficou 5 anos no Corinthians. Só por causa do nome dele. Só por causa do nome dele, Léo Príncipe. Imagina se ele fosse rei, né? Até porque eu odeio a monarquia, diga-se de passagem. Quem gosta da monarquia, que se dane. Eu odeio. A mulher morreu lá, a rainha, ela ficou 11 anos, 11 dias no caixão. Como é que uma pessoa pode ficar 11 dias no caixão se ela morreu e no outro dia você tem que enterrar? Só porque ela é da monarquia? Ué, minha mãe, eu quero que minha mãe nunca seja enterrada quando ela morrer. Quero que ela fique do lado meu. Mas você vai aguentar olhar pra sua mãe toda hora morta? Mas como é que os caras aguentam 11 dias ficar olhando a velha? 11 dias olhando a velha. Uma mãe quer... Por que 11 dias você ficar vendo uma pessoa que morreu, Souza? Boa pergunta.
Eu tô te perguntando. Eu não sei te responder essa daí não, porque eu não tenho essa paciência também de ficar Não olhando. fede, Souza? Hã? Não fede? Não, você bota álcool, bota por dentro, bota aqueles godão no zóio, no nariz. Aí botando, godão que não farta é o godão, né, pra monarquia, né? Porque vocês dormem no godão, né? Então, voltando para aquilo que é a principal coisa, aí, presidente Lula, um abração pro senhor, ficar com Deus aí. Beijo no seu coração, da sua família. E eu falei só de futebol, viu? Para aqueles que estão recortando aí, editando, que vocês que vão pro inferno. Vocês que vão pro inferno, que vocês queimem no inferno, diga-se de passagem. Voltando... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. E o presidente Lula acabou concedendo uma entrevista na Rádio Band News e falou do Craque Neto. E o Craque Neto acabou respondendo o presidente Lula e mandando um recadinho quente para o atual presidente do Brasil. Mas antes de falar desse assunto, de reagir, de repercutir a todas essas informações, vamos falar um pouquinho do sorteio da Copa do Brasil. Na terça-feira houve o sorteio aí da Copa do Brasil e o Corinthians vai enfrentar aí o Atlético Paranaense. O primeiro jogo será lá no Paraná e o segundo jogo na Neoquímica Arena. Então o Corinthians são 2 jogos e eu tenho ouvido muita gente falar, olha, o Corinthians acabou dando sorte. Por quê? Porque pegou um time de segunda divisão. Cara, muito cuidado com essa análise. Se tratando de Copa, nem sempre ganha o melhor. Porque há muita surpresa. Tem dia que o melhor não está vivendo um bom dia, não está inspirado. E aquele time que é considerado tecnicamente mais fraco, acaba surpreendendo e eliminando aquele time que as pessoas estão dizendo que é favorito. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, no encontro entre Corinthians e Palmeiras pelas 8ª da Copa do Brasil, quem é um time que tem mais qualidade? Palmeiras. Palmeiras só no ataque investiu $500 milhão. Então todo mundo ouvindo na imprensa falar que o Palmeiras era favorito, que o Palmeiras ia passar, que não sei o que. O que aconteceu? O Corinthians venceu os 2 jogos. Venceu o primeiro na Neoquímica Arena por 1-0 e venceu no Allianz Parque por 2-0. Ou seja, em 2 jogos o Palmeiras não teve a capacidade com um ataque de $500 milhão em fazer um gol no Corinthians. E o Corinthians tecnicamente é mais fraco que o Palmeiras. Vamos lá, outro exemplo. Quem é mais forte? Quem tem um time tecnicamente melhor? São Paulo ou Atlético Paranaense? São Paulo. O São Paulo aconteceu o quê? O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essa análise, porque muitas vezes nem sempre ganha o melhor quando se trata de Copa. E quando se trata de campeonato, né, longevo, como é o Campeonato Brasileiro, premia sempre o time mais qualificado. Porque quando você tem a expulsão de jogador machucado, sempre sai um e entra o outro tecnicamente, praticamente no mesmo nível técnico. E quando se fala de Copa, são 2 jogos. Se você não estiver bem num dia, e aí pode acontecer o quê? Uma eliminação, como aconteceu com o Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, que perdeu para o time tecnicamente mais fraco. Como agora é chaveamento e não sorteio, se o Corinthians conseguir eliminar o Atlético Paranaense, o Corinthians vai enfrentar o vencedor de Atlético Mineiro ou Cruzeiro, um dos 2. Então o primeiro jogo será no Paraná contra o Atlético Paranaense e o segundo jogo será na Neoquímica Arena. Detalhe, Corinthians não terá nessa quarta de final da Copa do Brasil nem Yuri Alberto, que ontem sentiu uma dor muito forte na barriga e ontem mesmo ele foi operado de hérnia inguinal. Então Yuri Alberto ficará fora dos gramados aproximadamente 30 dias para 40. Memphis Depay sofreu uma lesão contra o Palmeiras no Allianz Parque, ficará fora também dos gramados de 30 a 40 dias. E André Carrillo
sofreu uma lesão contra o Palmeiras e ficará fora esse resto de ano. Que ele vai ficar de 3 a 6 meses. Então, Dorival, na entrevista coletiva contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, já disse que André Carrillo não joga mais esse ano. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue aí ser o campeão dessa Copa do Brasil? Ou que você acha que tem adversário aí mais qualificado que o Corinthians? Eu como corintiano, acho que tem adversário mais qualificado que o Corinthians, que é o caso do Cruzeiro, do Atlético. Porém, como se trata de Copa, eu não quero ser incoerente. Então vamos falar o mesmo sentido que eu analisei do Palmeiras fora pro Corinthians e o São Paulo fora para o Atlético Paranaense. Mesmo tendo um time com mais qualidade, como se trata de Copa, o Corinthians pode surpreender e conquistar essa Copa do Brasil e vencendo aí gigante. Porque são 2 jogos e Dorival é um cara que gosta muito de jogar Copa. Não é à toa que ele tem 3 Copas do Brasil. Tem uma com o Santos, tem com o Flamengo, tem com o São Paulo, né? Então Dorival é muito copeiro. Então assim, Corinthians que vai fazer muita falta ao Corinthians é esses jogadores que estão lesionados e entregues ao departamento médico. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar aí do presidente Lula, que acabou mandando um recadinho para o craque Neto e diz que o Corinthians sofre muito porque é motivo de chacota. Mas a gente tem que lembrar o presidente que o próprio corintiano que está no poder do Corinthians hoje, que está dando motivo para ser chacota. Isso eu estou falando de gestores. Rubão, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, Andrei Sanches, uma série de presidentes que passou no Corinthians e vem trazendo os problemas. Por exemplo, o Transferban acabou de explodir por uma dívida de quase 34 milhões junto ao Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, que para mim não joga nada. Na defesa é ruim, coloque de lateral direito, também é ruim. Isso é uma herança maldita de Augusto Melo, que no último sábado acabou sendo impeachmentado pela Assembleia Geral dos Sócios com 1.403 votos a favor do impeachment contra 620 contra o impeachment. Foi um pouco mais de 2.000 votos e 69,3% a favor do impeachment de Augusto Melo. Uma vergonha. Além do impeachment, Augusto também responde a vários processos na justiça referente ao caso da Vaidbet. Alguém esqueceu disso? Augusto acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Não é apenas Augusto, também os seus ex-diretores, escolhidos por Augusto como homem de confiança, que também entraram nesse indiciamento. Quem são? Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Mariano. Augusto Melo e Rubão gastaram aí mais de 20 milhões na contratação de Mateuzinho, que é fraco tecnicamente, mais de 23 milhões no zagueiro Kaká, que é péssimo, mais de 25 milhões em Pedro Raul. Além disso, o Corinthians não pagou mais de 12 milhões na contratação do Alex Santana junto ao Atlético Paranaense. E agora o jogador está no Grêmio. Recentemente o Corinthians acabou fechando aí na última sexta-feira a contratação do atacante de beirada Vitinho por 850 mil reais por mês. Isso é um absurdo. É salário mais as luvas diluídas. Olha o valor estratosférico. Com esse valor você contrataria um jogador com muito mais qualidade. Então o Corinthians são esses péssimos negócios que cada vez afunda mais o time. O Corinthians, com essa bagunça, né, dos presidentes, né, ex-presidente, né, pode muito bem conseguir ser campeão da Copa do Brasil e, infelizmente,
ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Porque o elenco do Corinthians é curto e um elenco tecnicamente fraco. Tem um time bom, mas elenco fraco. E ano passado o Corinthians sofreu para sair da zona de rebaixamento, saiu nas últimas 8 rodadas, e esse ano eu não vejo a possibilidade do Corinthians sair aí e fazer um campeonato para classificar para uma Libertadores, não vejo. Acho que o Corinthians vai brigar para não ser rebaixado novamente esse ano. Infelizmente, mas é a realidade. Então o craque Neto acabou explicando aí o presidente Lula o porquê dessa bagunça no Corinthians. Exemplo, vamos dar exemplo. É porque a gestão do Corinthians deixa de pagar imposto, recada muito. Os caras do Corinthians acabou enganando aí o torcedor corintiano com muito blá 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 e pouco serviço. Corinthians tem várias ações trabalhistas. A ação trabalhista da Justiça. Cartão corporativo que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo para comprar remédio para ereção. Isso é brincadeira, né? Corinthians acabou usando 32 mil reais no muquifo, né? Que não era nem mercado, nem hortifruti, uma coisa que não existe, né? Corinthians arrecada muito, mas gerencia muito mal. Augusto Melo, né? Contratou quando ele estava no poder, 87 jogadores para base. Osmar Stabile assumiu, já mandou esses jogadores embora e acabou com a base sub-16 e sub-18 e fortaleceu a sub-17 e a sub-20. Então, assim, tem tanta coisa, estacionamento, né? Que o Corinthians não tem lucratividade. Aí 8 mil ingressos que sumiu no Corinthians, né? Camarote. Cara, é muita coisa. O Corinthians precisa, nesse momento, de ser passado a limpo. E o dia que o Corinthians tiver pessoas sérias, Corinthians será o maior time do mundo. Porque tem mídia, tem torcida, tem publicidade, tem arrecadação, tem de tudo de bom. Mas não tem gestão. Isso acaba falindo o clube. E aí, fiel? O que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.